fincadas, gravadas, encravadas sob a rocha, estão as três pilastras, as três colunas que formam o alicerce de sustentação, a base sólida como a rocha. Nem a ventania, o tufão, o furacão, o tsunami, nem nada poderá arrancá-las, pois é nelas e com elas que os filhos de Deus praticam a obra do Senhor Deus, fazem a sua obra. São elas a pilastra, a coluna da verdade, a pilastra, a coluna da justiça, a pilastra, a coluna da misericórdia, chamada também de caridade. Todos os filhos de Deus que praticam a obra do Senhor Deus precisam de todas elas, pois sem elas não há salvação. Confesse o nome do Senhor Jesus, confesse o Senhor Jesus como seu Salvador, em todo o tempo e lugar, em quaisquer circunstâncias. E o Senhor Jesus confessará o seu nome perante o Pai que está nos céus. Toda língua confessará o nome do Senhor Jesus, o Salvador, e todo joelho se dobrará. Jesus Cristo, Salvador e Senhor nosso. As Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor que salva, que leva ao reino dos céus, para a glória eterna, deve ser levada para todo o mundo, para que ninguém fique inocente em relação à palavra do Senhor, a palavra de Deus, a palavra que salva, para que todos possam participar do julgamento final no último dia, quando o Senhor Jesus, Salvador, cumprirá a sua promessa. Todo aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. E todos serão ressuscitados e julgados, uns para a glória dos eleitos, uns para a perdição, os condenados. E na palavra do Senhor, nós faremos hoje a leitura do capítulo 5 do livro Evangelho segundo Lucas, terceiro livro das Sagradas Escrituras no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículo 1. Vocação dos primeiros discípulos, pesca milagrosa. Certo dia, Jesus estava à beira do lago de Genezaré e a multidão se comprimia a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Lucas 5:2. Ele viu 2 barcos à beira do lago. Os pescadores tinham descido e lavavam as redes. Lucas 5:3. Subiu num dos barcos o de Simão e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então sentou-se e do barco ensinava as multidões. Lucas 5:4. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança mais para o fundo e ali lançai vossas redes para a pesca. Lucas 5:5. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas pela tua palavra lançarei as redes. Lucas 5:6. Agindo assim, pegaram tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Lucas 5:7. Fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. Lucas 5:8. Vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Lucas 5:9. Ele
e todos os que estavam com ele ficaram espantados com a quantidade de peixes que tinham pescado. Lucas 5, 10. O mesmo ocorreu a Tiago e João, filhos de Zebedeu e sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenhas medo. De agora em diante serás pescador de homens. Lucas 5:11. Eles levaram os barcos para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículo 12. O leproso. Estando Jesus numa das cidades, apareceu um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, ele caiu com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se queres, tens o poder de purificar-me. Lucas 5:13. Estendendo a mão, Jesus tocou nele e disse: quero, sejas purificado. E imediatamente a lepra desapareceu. Lucas 5:14. E ordenou-lhe que não o contasse a ninguém, mas disse: vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta por tua purificação a oferenda prescrita por Moisés. Isso lhes servirá de testemunho. Lucas 5:15. Cada vez mais sua fama se espalhava e as multidões acorriam para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Lucas 5:16. Ele, porém, se retirava para lugares desertos, onde se entregava à oração. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículo 17. O paralítico. Num desses dias, ele estava ensinando na presença de fariseus e mestres da lei, que tinham vindo de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. O poder do Senhor estava nele para fazer curas. Lucas 5:18. Vieram alguns homens carregando um paralítico sobre uma maca. Eles tentavam introduzi-lo e colocá-lo diante dele. Lucas 5:19. Como não encontrassem um modo de introduzi-lo por causa da multidão, subiram ao telhado e pelas telhas desceram o paralítico com a maca no meio diante de Jesus. Lucas 5:20. Vendo a fé que tinham, ele disse: homem, teus pecados são perdoados. Lucas 5:21. Os escribas e os fariseus começaram a pensar: quem é este que fala blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Lucas 5:22. Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou: que estáis pensando no vosso íntimo? Lucas 5:23. O que é mais fácil dizer: teus pecados são perdoados, ou levanta-te e anda? Lucas 5:24. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados na terra, eu te ordeno, disse ao paralítico: levanta-te, pega tua maca e vai para casa. Lucas 5:25. No mesmo instante, levantando-se diante de todos, pegou a maca e foi para casa, glorificando a Deus. Lucas 5:26. Todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, cheios de temor, dizendo: vimos hoje coisas maravilhosas. Antônio Maravilha, aqui o tempo, Antônio. Fato? Ótimo, nossa diretora-geral ali já. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículo 27. Vocação de Levi. Depois disso,
Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria de impostos. Disse-lhe: segue-me. Lucas 5:28. Deixando tudo, levantou-se e seguiu-o. Lucas 5:29. Levi preparou-lhe um grande banquete na sua casa. Lá estava um grande número de publicanos e de outras pessoas sentadas à mesa com eles. Lucas 5:30. Os fariseus e os escribas dentre eles murmuravam, dizendo aos discípulos de Jesus: por que comeis e bebeis com os publicanos e com os pecadores? Lucas 5:31. Jesus respondeu: não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas as doentes. Lucas 5:32. Não é a justos que vim chamar à conversão, mas a pecadores. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículo 33. O jejum e o vinho novo. Eles disseram-lhe: os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Lucas 5:34. Jesus então lhes disse: podeis obrigar os convidados do casamento a jejuar enquanto o noivo está com eles? Lucas 5:35. Dias virão, então, quando o noivo lhes for tirado, naqueles dias vão jejuar. Lucas 5:36. Contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém corta um remendo de roupa nova para costurá-lo em roupa velha. Caso contrário, o novo rasga o velho, e o remendo de roupa nova não combina com a roupa velha. Lucas 5:37. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres e perdem-se o vinho e os odres. Lucas 5:38. Vinho novo em odres novos. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículo 39. E disse ainda: ninguém que tomou vinho envelhecido deseja vinho novo, pois diz: o velho é melhor. Então, meus queridos ouvintes, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor, nós concluímos aqui a leitura do capítulo 5 do Evangelho segundo Lucas, do livro Evangelho segundo Lucas. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, quando faremos a leitura do capítulo 6, arrancando espigas no sábado. Até lá, tudo de bom, fiquem com Deus.